Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais um vídeo, depois aí de algum tempo. Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, tá? Eu já anunciei há um tempo atrás que eu ia comentar sobre esse livro, né? Talvez fizesse uma série, não sei se vai ser uma série, mas vamos lá. Bom, esse livro do professor Olavo de Carvalho, da Vigia Editorial, se trata de um debate entre o professor Olavo de Carvalho e o Alexandre Dugin, né? Esse debate aconteceu no ano de 2011, foi no dia 4 de março que ele começou esse debate e terminou no dia 31 de julho, tá, desse ano, de 2011. Bom, embora dispense apresentações, né? Mas o Olavo de Carvalho ele nasceu em Campinas em 1947. Ele é filósofo, ele mantém 30 anos, né, com o seminário de filosofia e humanidades. Então ele há 30 anos aí com esse seminário. Ele é um pesquisador em diversas áreas do conhecimento humano, né? Religiões comparadas, esoterismo, direito, filosofia e política, lógica, teoria da linguagem e assim por diante. Então, tem várias áreas de conhecimento que o professor Olavo de Carvalho vem já ao longo dos anos fazendo as suas pesquisas, seus estudos e assim por diante. Bom, o professor Olavo de Carvalho, assim, tem aquele pessoal, né, a grande maioria conhece o professor Olavo das plataformas, seja Facebook, Twitter e assim por diante, mas aquele ali é o professor das plataformas, da internet, não é o professor Olavo de Carvalho dos livros, né? Então, tem muita gente que acha que os livros do professor só tem palavrão, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, mas enfim. Agora, o Alexandre Dugin, né, se trata de um cientista político russo. Ele nasceu em Moscou em 1962. Ele é também diretor do Centro de Pesquisa sobre Conservadorismo da Faculdade de Sociologia da Universidade Estatal de Moscou. Ele publicou livros sobre a escola tradicionalista, metafísica, simbolismo, sociedade pós-moderna, política. Né? É fundador do movimento internacional eurasiano, tá? E ele exerce uma enorme influência na elite política e militar do seu país. Tá? Ele é um dos principais teóricos do nacional bolchevismo, né? Que é um movimento de oposição contra a influência das nações ocidentais no Oriente da ex-União Soviética. Né? Bom, então, feito aí as apresentações, né? Uma introdução aí muito breve. Bom, na época que o professor Olavo de Carvalho ele ainda estava escrevendo O Jardim das Aflições, ele dizia não conhecer o espírito, né, dos Estados Unidos. Depois que ele se mudou para lá, ele percebeu, ao longo dos anos, que haviam duas Américas, né? Uma judaico-cristã, conservadora e inspirada nos clássicos, e a outra laicista, anticristã e globalista. Né? Então, assim, a gente pode concluir que a queda da América, né, a queda dos Estados Unidos, se dará pela própria doutrina anticristã, pela mentalidade revolucionária e pelo alcance globalista. Não é? Bom, no melhor dos casos, trata-se então de uma luta titânica entre Behemoth e Leviatã, no qual os dois morrem, né? Esses dois monstros. Mas no pior, Behemoth é vencido e subjugado por Leviatã, ou seja, é subjugado aí pela nova ordem mundial. Né?
Bom, vamos começar então falando do texto e das ideias do Alexandre Dugin, né, de uma posição do Alexandre Dugin com relação à nova ordem mundial. Tá? Então, Alexandre Dugin com um texto sobre a transição global e seus inimigos. No primeiro texto, né, o Dugin ele explica que o conceito da nova ordem mundial ficou famosa devido a um acontecimento histórico no final dos anos 80, com o término, né, da Guerra Fria, na era Gorbachev, havendo aí uma cooperação global entre os Estados Unidos e a União Soviética. Né? E a base da nova ordem mundial seria a convergência da síntese das formas políticas do socialismo soviético e do capitalismo ocidental. Uma espécie de uma mescla dessas duas coisas, né? Uma síntese, uma mescla dessas duas formas, né? Políticas, no caso do socialismo e do capitalismo. Então, a partir dessa mescla, criar algo assim híbrido, seria então a base da nova ordem mundial. Tá? Seria porque, com a divisão da União Soviética, quando então houve a abertura da antiga União Soviética, também os países, a União Soviética ela se repartiu, foi se dividindo, ela se fragmentou. E com essa fragmentação, o projeto da nova ordem, dessa suposta nova ordem, acabou naufragando. Tá? E no início da década de 90, né, considerou que outra nova ordem estaria se formando, né, uma hegemonia liderada pelos Estados Unidos e seus aliados, entre eles a Europa e o Japão. Porém, Dugin nega que há uma nova ordem mundial atualmente, pelo menos não definitiva. Né? O que existe, segundo Dugin, é uma transição da ordem mundial do século XX para outro paradigma que ainda não está bem definido. Então, é uma transição, segundo Dugin, que ainda não se cumpriu. A nova ordem mundial, então, a partir do ponto de vista norte-americano, havendo a possibilidade de ter três guias distintas. Então, a primeira delas seria a criação de um império americano, obtendo uma consolidação técnica e social de uma área central desenvolvida, enquanto o resto dos estados poderiam permanecer em desordem. Segundo o Dugin, os neocons, né, os neoconservadores, estariam a favor desse padrão. A segunda guia seria a criação de uma unipolaridade multilateral. Nesse caso, os Estados Unidos estariam aliados com poderes amistosos na resolução de problemas regionais. Então, eles estariam aliados com o Canadá, Europa, Austrália, Japão, Israel e outros países, né? Fazendo pressão contra Irã, Venezuela, Bielorrússia, Coreia do Norte e os chamados, né, segundo o Dugin colocou como os países que são considerados canalhas pelos ocidentais, ou os chamados países hesitantes, China, Rússia e outros. Então, segundo o Dugin, Obama e os democratas estariam inclinados, naquela época, a agirem dessa forma. E a terceira seria promover uma globalização acelerada, criando o governo mundial, e para isso seria destituída a soberania dos Estados nacionais para a criação dos Estados Unidos do mundo, sendo governado pela elite global. Projeto esse do Conselho de Relações Internacionais e segundo o projeto de George Soros, né, e suas fundações. Seria a destruição dos estados através das revoluções coloridas. Tá? Porém, os Estados Unidos estariam tentando adotar as três vias ao mesmo tempo, usando a estratégia das três direções, revelando o interesse dos Estados Unidos em afirmar a sua dominação econômica e política. O Dugin também ele reforça a ideia dos Estados Unidos como centro do mundo, né? E que o poder
e que pode ser descrito em níveis diferentes. Tá? Esses níveis são, historicamente, né? Então, embora tenha se falado muito em direitos humanos, livre mercado, incentivo à tecnologia e à democracia, mas no fundo trata-se de um universalismo ocidental. Desde o Império Romano, o cristianismo medieval, com a modernidade, até culminar então no pós-modernismo e no ultra-individualismo. E o conservadorismo, sendo parte da tradição ocidental, é um obstáculo à liberdade, ao próprio progresso e por isso precisa ser rejeitado. E os Estados Unidos estão na vanguarda desse progresso. Bom, diante disso, Dugin conclui que, do ponto de vista histórico, ser americano significa ser universal, restando para as outras culturas um único futuro, o futuro americano ou nenhum futuro. Bom, politicamente, aí o Dugin ele fala sobre a passagem do liberalismo a um conceito pós-moderno e pós-individual da política, também descrito como pós-humanismo, né? Manipulação genética, criação de ciborgues, clonagem, transhumanismo, está tudo aí dentro desse pacote. Sendo os Estados Unidos o maior promotor da democracia liberal em escala global, ou seja, dando suporte à globalização desse liberalismo. Depois temos ideologicamente, que é o aprofundamento da democracia ao dar suporte às revoltas em países como o Egito e a Tunísia, cujos líderes políticos eram ditadores corruptos e amigos dos americanos. Depois temos a parte econômica. Então, a economia americana vem sendo desafiada pela crescente economia chinesa, além da questão energética e o conflito entre o setor produtivo real e o setor financeiro. Então, o Dugin afirma que a crise de 2008 se deve ao desequilíbrio entre a produção e a demanda, ao crescimento excessivo das instituições financeiras americanas e à remoção da indústria. Então, Dugin ele cita, né, esses 3 projetos para uma nova ordem mundial. Tá? Então, trata-se a primeira do Estado Mundial Islâmico, o Califado Mundial. Outro projeto seria a ascensão do neossocialista através da esquerda sul-americana. Seria uma revolução socialista global precedida por uma campanha ou por campanhas anti-americanas em cada país. Tá? Uma observação aqui, então, ao que parece, ao meu ver, é mais fácil os Estados Unidos implodir, né, com revoluções ou com uma revolução interna alimentada pelos agentes da China e da Rússia no país. Tá? Então, é mais fácil essa revolução vir de dentro dos Estados Unidos e não de fora, né? Como já está acontecendo. Né? Bom, o terceiro projeto seria o Eurasiano, é um projeto multipolar ou dos grandes espaços, né? Propondo um modelo baseado no princípio das civilizações e de grandes espaços, né? Através da criação de diferentes entidades políticas, estratégicas e econômicas, tá? Transnacionais, unidas pela comunidade de civilização e de seus valores principais, em alguns casos religiosos, em outros seculares e culturais, em blocos formados por estados integrados, União Islâmica, União Chinesa e União Sul-Americana e assim por diante. Então, basicamente são as ideias do Dugin, do Alexandre Dugin, com relação a a nova ordem mundial, tá? Sempre colocando os Estados Unidos como o agente principal dessa nova ordem mundial, né? O agente por trás de tudo. E aí vemos o professor Olavo de Carvalho, né, com 3 projetos de poder global em disputa. Então,
De início, o professor ele deixa claro que não se trata de um debate, né? Pois não há uma simetria oposta entre os debatedores, ressaltando que muitas de suas convicções não diferem das convicções do professor Dugin. Afinal de contas, ambos creem em Deus, a crença em um sentido de vida, né? Valores como família, pátria e tradições que devem ser preservados, mesmo que seja acima de conveniências econômicas e administrativas. Então, ambos são contra o projeto globalista dos Rockefellers e Soros. Nisso, os dois estão em pleno acordo, ok? Mas o professor Olavo faz questão de pontuar que ele não exerce um cargo político. De fato, o professor não tem um cargo político, né? Não tem uma influência na política, nenhuma influência direta na política nacional, tampouco internacional. Nem qualquer ambição, nem projeto para mudar o curso da história, não importando qual seja esse curso. Só que assim, isso foi feito lá em 2011, esse debate aconteceu em 2011, ocorrendo que a partir de 2018, com o Bolsonaro eleito, o professor foi até convidado pelo Bolsonaro, né, para integrar na parte dos ministérios, houve aquele papo todo. O Olavo recusou, mas acabou apresentando alguns nomes para os ministérios. Então, pode-se dizer que sim, há uma influência indireta, pelo menos, né? O máximo que o professor fez foi indicar alguns nomes para determinadas pastas no ministério e colocar o ponto de vista dele, né, se o presidente quisesse acatar ou não, né? Mas fora isso, ele não exerce nenhum cargo, ele não tem nenhum poder nesse sentido, tá? Bom, então, o objetivo e esperança é somente conviver, conhecer e viver a realidade sem se deixar viver pelas ilusões e auto-engano. Então, o objetivo do professor é esse, viver a realidade e não se deixar enganar pelas ilusões, do auto-engano, das ideologias, né? Pela promessa aí dos ideólogos, né? de um mundo melhor, né? Bom, então com o típico humor do professor Olavo, né? Ele conta que pode opinar sobre qualquer coisa e mudar a opinião quando lhe der na telha, sem que ele tenha que enfrentar grandes consequências, né? Já que para muitos ele não passa de um inofensivo excêntrico, né? Aí também colocando uma observação, eu não acredito que as pessoas vejam aí uma parte da esquerda, pelo menos, não vê como um inofensivo, sabem que ele é um agente de influência muito grande dentro da direita ou do conservadorismo, mas que ele é uma peça fundamental porque ele vem formando pessoas, cabeças pensantes. Ele tem livros que influenciam, ele tem as aulas dele, então ele está formando, o professor Olavo, ele está formando sim uma cadeia de alunos, de pessoas que, através dos seus livros, das suas ideias, se posiciona contra a esquerda, contra tudo que a esquerda vem colocando, vem promulgando, né? Enfim. Então, tem essa pequena mudança aí, né, dos últimos acontecimentos que ocorreram depois desse debate, né? E então ele é muito claro, né? A comparação, né, em comparação com o professor Dugin, né, que é um mentor político, né? Ele é mentor político do Putin, né, que é a encarnação da KGB, né? E o Dugin, ele é criador e orientador de um dos planos geopolíticos mais abrangentes e ambiciosos de todos os tempos, né, que é o movimento eurasiano, né? Então, um plano adotado e seguido mais
o mais fielmente possível por uma nação que tem o maior exército do mundo. Então, o Alexandre Dugin tem ao lado dele o Putin, os exércitos, né, tanto da Rússia como da China, e as organizações terroristas do Oriente Médio, né, além de praticamente todos os movimentos esquerdistas e neonazistas que hoje se colocam sob a bandeira do seu projeto eurasiano. Então, Alexandre Dugin, segundo o professor Olavo, está no topo do poder, e isso é um fato. Já o professor Olavo, segundo ele mesmo diz, não tem plano nenhum, nem para sua própria aposentadoria, e seus únicos recursos bélicos são uma velha espingarda de caça e o seu cachorro Big Mac. Bom, os 3 projetos de dominação global que o professor Olavo chama provisoriamente de russo-chinês, ocidental e islâmico, pelo menos naquela época ele chamava dessa forma, né? Então, esses agentes, eles atualmente se personificam dessa forma. Primeiro, tem uma elite governante da Rússia e da China, principalmente o serviço secreto desses países, né, desses 2 países. Segundo, uma elite financeira ocidental, representada principalmente pelo Clube Bilderberg, no Council on Foreign Relations e na Comissão Trilateral. Aí temos a fraternidade islâmica, as lideranças religiosas de vários países islâmicos e também alguns governos de países muçulmanos. Tá? Bom, as concepções de poder global desses 3 agentes são diferentes entre si, né? Elas nascem de inspirações ideológicas heterogêneas e até incompatíveis em alguns momentos, lutam por objetivos diferentes, e mesmo que haja competição, a disputa entre eles existem aí uma colaboração e até uma fusão para determinados fins. Então, embora haja disputa e competição, em alguns momentos eles se juntam e se colaboram para um fim comum. A diferença na composição sociológica das classes dominantes são: classe dominante russo-chinesa, que compõe essencialmente de burocratas, agentes de serviços de inteligência e militares. Segundo, o predomínio dos financistas e banqueiros internacionais no establishment ocidental, a segunda linha, né, de projeto global. E a terceira, que apesar da variedade de questões internas, ou até de conflitos internos, dentro do complexo islâmico, que envolve vários países, a estrutura dominante pode ser considerada teocrática. Então, a estrutura dominante dos países da comunidade islâmica é uma estrutura teocrática, porque todos obedecem à religião, né? Ainda que haja aí algumas questões internas que ora, né, não estão resolvidas e ficam em conflito e tudo mais. Isso pode ser deixado de lado em nome de um projeto de dominação global, né? E com essa forma teocrática. Uma observação aqui que eu faço é que o professor Olavo também aponta que alguns teóricos do califado, eles acreditam que se o socialismo dominar o mundo, ele precisará de uma alma e que essa alma será dada pelo Islã, né? A observação que eu faço é o seguinte: como o socialismo, que abraça e coloca debaixo de suas asas toda a diversidade de grupos ideologicamente alinhados, como por exemplo feminismo, grupo LGBT, como é que esses grupos aceitarão a alma de uma religião de raiz patriarcal e que, ao contrário do cristianismo, mata homossexuais e trata a mulher como um objeto de posse? Como é que isso vai acontecer, né? Eu acho inviável, né? Eu penso que seja inviável que isso possa acontecer, né? Mas
Em resumo e sem exageros, o mundo, então, segundo o professor Olavo, se tornou um objeto de disputa entre militares, banqueiros e pregadores islâmicos, né? E a Rússia, que tanto reclama, né, que se faz de vítima, alegando que foi corrompida pelo capitalismo e pelo Ocidente, só que, entre tantas ações, foi a ação soviética que deu dimensões assim, gigantescas, né? O Olavo foi até mais hiperbólico, ele diz que deu dimensões planetárias, né, ao tráfico de drogas desde os anos 50. Ou seja, após a queda da antiga União Soviética, a Rússia foi invadida pelas drogas. Ela está apenas colhendo aquilo que ela semeou no resto do mundo. O professor Dugin vem apresentando a Rússia como salvadora e a portadora da mensagem, da grande mensagem espiritual do novo milênio. E o professor Olavo nos faz lembrar que essa promessa já aconteceu pelo menos duas vezes. Primeiro com os pensadores de linha eslavófila, né, os pensadores russos do século XIX, entre eles o mais conhecido é o Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, acho que é a pronúncia russa, e esses pensadores, né, o próprio Dostoiévski, que via no Ocidente a fonte de todos os males e proclamava que no século XX a Rússia ensinaria ao mundo o verdadeiro cristianismo. Então, as palavras aí, né, muito bem colocadas, né? Então, o resultado é que toda essa arrogância espiritual não conseguiu impedir o avanço do materialismo comunista no próprio país. Aí, em um segundo momento, houve a promessa aí do comunismo de trazer paz, prosperidade, liberdade ao mundo, e que ficou apenas na promessa. Ao contrário, o que o comunismo fez foi implantar de maneira eficiente o inferno na Terra. Então nós já conhecemos a história aí, né, do que aconteceu aí na era comunista, desde de Stalin, né, e antes mesmo de Stalin, tudo que ocorreu lá. Então, o professor Olavo ele encerra, né, essa resposta ao Dugin, dizendo que bom seria se cada país se curasse dos seus próprios males antes de querer bancar o Salvador do mundo. Então, pessoal, basicamente essa é uma parte das ideias, ou da ideia básica do Alexandre Dugin e do professor Olavo de Carvalho sobre os Estados Unidos e a nova ordem mundial. Tá? Eu vou fazer pelo menos mais um vídeo para trazer aqui a parte do debate, né? A outra parte do debate e uma conclusão, né, do que nós começamos a trazer aqui no canal, né, nesse vídeo. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Deixa aí o seu comentário. Se gostou, deixa o seu like ou dislike, enfim. E vamos aí com o próximo vídeo. Enquanto isso, né, faça o seu caminho.